Olá, vamos mergulhar hoje numa ideia bem interessante. E se o corpo humano viesse com um manual de instruções? Um guia, sabe, do próprio fabricante para a gente ter uma vida mais saudável? A proposta que vamos analisar é que esse manual já existe e seria a Bíblia. Vamos parar para pensar um pouco. A gente compra um celular, um carro, qualquer aparelho e tudo vem com um manual. Certo? Mas e a máquina mais complexa de todas, que é o nosso corpo? Será que ele também não teria vindo com um tipo de manual do proprietário? Pois bem, a resposta, de acordo com a fonte que estamos explorando hoje, é um sonoro sim. Esse manual seria a Bíblia, interpretada como um guia do Criador para a gente cuidar bem do nosso corpo e da nossa mente. Para a gente entender bem essa ideia, vamos começar pela analogia principal, que é a base de tudo isso. A comparação do nosso corpo com uma máquina e da Bíblia com o seu manual de instruções. Olha, a comparação aqui é bem forte. Pensa num carro. Se a gente segue o manual do fabricante, usa o combustível certo, o óleo certo, ele vai funcionar bem por muito mais tempo. A lógica apresentada aqui é exatamente a mesma. Seguir as orientações do Criador, que estariam na Bíblia, levaria a uma vida mais longa, mais saudável. É aquela ideia de confiar nas instruções de quem projetou todo o sistema, né? Só que essa ideia vai muito além de uma simples comparação mecânica. Ela mergulha num princípio espiritual que é fundamental. A visão do corpo não só como uma máquina, mas como um lugar sagrado, um templo. A base para essa noção vem de um trecho bíblico bem específico. A concepção aqui é que o nosso corpo é mais do que só biologia. Ele é um santuário, um espaço que merece ser tratado com muito respeito e cuidado. E essa visão muda completamente a nossa rotina. Coisas simples como comer e beber deixam de ser só uma questão de sobrevivência. Elas se tornam, na verdade, oportunidades de honrar a Deus. A mensagem central é bem clara. Cada escolha que se faz com o corpo tem um significado que vai além. Ok, agora que o princípio está claro, vamos para os detalhes mais práticos. Afinal, quais são as recomendações específicas desse fabricante sobre o que a gente deveria comer? A fonte descreve uma progressão bem interessante aqui. A dieta original, lá no Éden, era totalmente vegetal. Depois da entrada do pecado no mundo, as hortaliças e as ervas foram adicionadas. E foi só depois do dilúvio que o consumo de carne passou a ser permitido. Isso sugere que a base da alimentação, segundo essa visão, continua sendo de origem vegetal. Quando o assunto é mamífero, as regras apresentadas em Levítico são bem diretas. Para ser considerado próprio para consumo, o animal precisa ter duas coisas. Primeiro, a unha fendida, ou seja, o casco dividido em dois. E segundo, ele precisa ruminar. Se não cumprir esses dois critérios juntos, como o porco, que tem a unha fendida mas não rumina, ele é considerado impróprio. Essa mesma lógica de ter duas características se aplica à vida aquática. Para um peixe ser considerado puro, ele precisa ter tanto barbatanas quanto escamas. Isso acaba excluindo peixes de couro, como o bagre, e todos os frutos do mar. Camarão, lagosta, ostra, tudo isso fica de fora. Já com as aves, a história é um pouco diferente. O critério muda e foca mais no comportamento. Aves de rapina e aquelas que se alimentam de carniça, como abutres e urubus, são consideradas impróprias, sendo até classificadas como uma abominação. E sim, acredite se quiser, até para os insetos existem regras. Apenas aqueles que têm pernas traseiras mais longas, adaptadas para saltar, como gafanhotos e grilos, seriam permitidos. Basicamente, a regra é: se ele anda em vez de pular, está fora da lista. E além dos tipos de animais, existem outras duas proibições muito fortes: o consumo de sangue e o de carne de animais que foram sufocados. A lógica por trás é que, como o sangue é associado à vida, ele não deveria ser consumido. E no caso de animais sufocados, o sangue não foi drenado corretamente. Bom, mas a gente sabe que saúde não é só o que está no prato, né? Então agora vamos ampliar um pouco o foco e falar de estilo de vida e de um princípio super importante: o domínio próprio ou a moderação. Em relação ao álcool e outras substâncias que alteram a consciência, a perspectiva bíblica que se apresenta é de muita cautela. O argumento principal é que essas substâncias podem levar à perda de controle, à perda da sabedoria, atrapalhando o bom senso. E essa ideia de evitar os excessos nos leva a um conceito central: o domínio próprio. O mais interessante é que, nessa visão, ele não é só uma questão de força de vontade. Ele é visto como parte de um conjunto de virtudes, um pacote conhecido como o fruto do Espírito. Então, o ponto crucial é este. Sob essa ótica, o domínio próprio não é algo que a pessoa consegue desenvolver sozinha.
na raça, é visto como um resultado direto de uma vida espiritual conectada com Deus. É uma força que viria de fora para dentro, entende? Certo. Mas no fim das contas, para que tudo isso? Qual é o propósito maior por trás dessa busca por uma vida saudável, segundo essa perspectiva? A visão aqui é de uma saúde completa, integrada. Ou seja, bem-estar físico, mental e espiritual não são coisas separadas em caixinhas diferentes. A ideia é que o desejo de Deus é que as pessoas prosperem em todas as áreas da vida. E a saúde do corpo seria um reflexo direto da saúde da alma. E tudo isso se resume numa abordagem prática e, olha, surpreendentemente simples, consolidada no que se chama de 8 remédios naturais. É muito interessante ver a lista. Ela combina elementos físicos óbvios, que a ciência comprova, como ar puro, luz solar, descanso, exercício, com princípios de estilo de vida, como alimentação saudável, água e a temperança, que eu domino próprio. E para amarrar tudo, um elemento espiritual fundamental, a confiança em Deus. Juntos, eles formariam a base para uma vida realmente equilibrada. Este último versículo praticamente amarra todo o conceito. Cuidar do corpo, fazer escolhas saudáveis, não seria apenas por vaidade ou para viver mais tempo. É apresentado como uma forma de culto racional, ou seja, um ato de adoração lógico, consciente e agradável a Deus. E a gente termina com essa pergunta, que fica para reflexão. A perspectiva que exploramos hoje reformula completamente o conceito de bem-estar. Ela transforma a busca por saúde, que muitas vezes é individualista, em uma resposta espiritual. Uma ideia, sem dúvida, para a gente pensar a respeito.